Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Cristianismo e Judaísmo Errar, né? Um canal de bênção, um canal de vitória, um canal de aprendizado. Eu creio que Deus está trabalhando no seu coração, tem lhe ensinado muita coisa, né? O canal Cristianismo e Judaísmo esteve presente ali no bairro do Papicu, em Fortaleza, Ceará. Uma reunião das irmãs, as mulheres guerreiras ali, que estiveram reunidas para adoração. Eu e minha esposa estivemos lá, filmamos, né, algumas participantes, e ali também foi comentado que haverá uma escola bíblica para ajudar as pessoas a conhecer mais a Bíblia no hebraico, né? Não esqueça de se inscrever, né? Eu já dei aqui o número da irmã, mas vou repetir. O código do Brasil é mais 55. Depois o código da cidade Fortaleza, Ceará, é 85. E depois vem o número da irmã 9908-7861. Irmã Regiane, missionária Regiane, serva de Deus, tá bem? Fale com ela e ela vai lhe orientar como você participar dessa aula através de vídeo, né? Assim, você pode estar na sua cidade, no seu lugar, mas você vai participar desse estudo vídeo. São 2 aulas por semana, tá bem? Ela vai explicar direitinho o horário e o valor que você tem que pagar também para ajudar essa obra maravilhosa, né? Eu creio que está lhe ajudando muito, tá ok? Vamos prosseguir então o nosso vídeo. Irmão Jorge, o que nós vamos falar hoje, né? Bom, eu achei por bem continuar o estudo sobre Adão, tá bem? Um estudo muito bom, muito forte. Se você assistiu o vídeo anterior, eu creio que ali houve uma grande revelação, né, sobre a vida de Adão, tá certo? Conforme nós aprendemos, e eu volto a relembrar aqui, Adão, a formação dele principal começa no espírito, né? Na forma de Adonai, Elohim, Et Ha-Adam, né? Então, eu comentei isso já anteriormente. E por último, Afar Min Hadamah, o pó da terra, tá certo? Porém, Deus acrescentou algo que uniu o Adão, Et Ha-Adam, que nós aprendemos, junto com o seu Afar Min Hadamah, o pó da terra, ele acrescentou Nefesh Hayah, a alma que vive, tá bem? Bom, então veja bem uma coisa que a gente tem que entender. Um espírito vai viver no mundo físico, tá certo? Olha a mudança, olha só o tamanho da responsabilidade. Um Deus espírito, um Deus vivo, forma um ser espírito também, que agora vai ter uma casa, um beit, tá bem? Para morar, um corpo que vai viver nesse corpo. Agora, nesse momento você vai ver uma coisa importante. Esse espírito, embora saia de Deus, vem de Deus, nosso Deus não dá a ele memória do mundo do espírito. Não. Ele vai ter agora uma nova memória de um mundo novo, de um novo começo no mundo físico. E essa memória estará no seu coração, tá? Deus prepara um coração para o homem, um coração predisposto a ser um Adão. Na verdade, é um coração Adão, materializado, né? Tá certo? Então, mas só que este coração Adão está 0 quilômetro, né? Não tem memória do mundo do espírito, né? Está apagado. Para ele tudo é novo, tudo será novo, igual para uma criança.
o que é isso, o que é aquilo, vai querer saber as coisas. Mas no mundo do espírito, veja bem a coisa interessante. Deus fez com que esse espírito Adão, né, ele tivesse uma ligação com esse corpo 0 km, com esse coração 0 km, através de um servo, como eu comentei, que é a alma, né? E essa alma também é zero, ela é adicionada e dada a Adão, né? Ela vem virgem, vamos usar a palavra essa, né? Pura, e se conecta com o coração do corpo que vai viver. E conforme o coração for tendo experiências, seus desejos, suas vontades se manifestarão. E a alma também aprenderá a mesma coisa, né? Tá bem? Quem vai guiar a alma é o coração. Olha só o tamanho da situação. Os olhos da alma serão os olhos do coração, né? E os olhos do coração está relacionado com seus desejos, ok? Interessante essa introduçãozinha para lembrar o que a gente já estudou, tá bem? Agora, qual é o cenário que Deus coloca Adão? Qual é o cenário que Deus prepara um lugar para Adão morar? Eu vou dizer o que nós já vimos aqui. O cenário é um deserto. Deus coloca Adão num deserto. Não tem planta ali e nem animais. Somente ele é o vivente que se levanta, que anda, que pisa na terra, que olha para o céu. Somente ele está ali. E tudo mais está ali, mas não desenvolveu. As plantas estão ali, mas não desenvolveu. Não tem aquela imagem de jardim, aquela imagem de paraíso. Não existe essa visão. A gente pensava que sim, que Adão foi feito e depois levado para um paraíso, estava lá bonito, um lugar bonito, terra bonita. Não, ele foi feito num deserto, andou sobre um deserto, né? Isso aí nós já estudamos. E por que então ele não estranhava? Porque ele nasceu naquele deserto, para ele tudo era normal. Irmão Jorge, fome ele tinha? Não. Lamentavelmente eu posso afirmar, fome ele não tinha. Talvez eu possa dizer melhor, nem saber o que é comer, ele sabia. Por quê? Porque Deus não havia ainda plantado nada. Não havia árvore, não havia fruto. Nem cheiro de comida ele tinha. Vai dizer assim, estou com vontade de comer. Não. Nem cheiro de comida ele tinha. Então, esse é o começo de Adão. E você vai dizer assim, eita, começo ruim. Começo ruim. Será que é ruim mesmo? Claro que não. Claro que não. Você vai prestar atenção que Deus ele faz exclusivamente isso para que Adão possa focar o seu nascimento no espírito, porque ele nasceu agora na carne, embora ele não seja carnal, mas ele vive num corpo carnal, então ele está gatinhando como um bebê, andando num corpo novo que ele recebe, né? Conhecendo os seus movimentos, conhecendo o regional ali, o geográfico ali, e vendo coisas, vendo a rocha, vendo a pedra, vendo o céu. Mas que graça tem, irmão, ver essas coisas? Talvez graça nenhuma, mas isso faz parte da escola de Deus para Adão. O que Deus quer dizer com isso? Vamos já entender. Mas vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2. Eu vou usar aqui a João Ferreira de Almeida para a gente poder sintonizar no ambiente, tá bem?
Eu vou ler com os irmãos o versículo 5, só para repetir. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda brotava, ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Estava um deserto, mas as plantas estavam ali, já expliquei isso, só não nasciam, porque não havia água, não havia chuva. Mas tinha outra coisa também que era importante para que elas pudessem aparecer. E não havia homem para lavrar a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Não tinha jardim do Éden aqui. Não tinha um homem. Por que não tinha um homem? E por que tinha que ter um homem? Porque o homem é especial. A palavra não é homem, é Adão. Adão é especial. Adão é um mecanismo pelo qual Deus vai usar para começar a fazer a transformação daquele paisagismo, daquela paisagem. Mas olha, o foco principal não é só isso não. Tinha algo maior por trás disso tudo. Nós vimos como Deus formou o homem. Mas antes o versículo seguinte, diz que Deus começou a fazer um vapor d'água, né? Vamos ver aqui também, versículo seguinte. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então tinha assim uma água, um vapor, um orvalho que saía da terra e regava a terra. Deixou a terra úmida. E aí preparou o cenário para a formação do homem, que nós também já estudamos. Já estamos com 12 minutos, fazendo todo esse rodeio para você entender que nós estamos diante de um momento muito importante na vida de Adão. É o seu nascimento espiritual, é o seu nascimento neste mundo, viver neste mundo e viver com o seu Deus. Porque ele, Adão, ele foi o patriarca da humanidade. Ele é a pessoa que fala com Deus, né? Ele é a voz de Deus na terra. Então ele, como mensageiro de Deus, como porta-voz de Deus para a sua família, que ele vai ser dado a ele, era preciso que Adão tivesse esse momento com Deus, num deserto. Então isso aqui cai por terra qualquer ideia de que no sexto dia ele foi criado, no sexto dia foi criada a mulher, e no sexto dia ele pecou, e no sexto dia ele foi expulso do jardim. Isso aí não tem sentido. E é por isso que os ateus, é por isso que os céticos criticam a Bíblia. Eu digo mais, você padre que está assistindo esse vídeo, você também tem incredulidade quanto à história de Adão, chegando ao ponto de dizer que Adão e Eva é uma alegoria, é uma história de conto de fada, para explicar alguma coisa, para dar ensino moral de alguma coisa. Nem mesmo acredita em Adão. Tem padre que não acredita em Adão, tem teólogo que não acredita em Adão e Eva. É verdade. Tamanha incredulidade. A origem da vida, a origem do homem, né? Homens que deveriam respeitar a Bíblia Sagrada não respeitam a história de Adão e Eva, né? Amém? Irmão Jorge, então veja, estamos num momento muito importante onde o poder de Deus era tão grande que fome Adão não tinha. E também nesse momento não havia necessidade dele comer. Eu acredito que quando chegava a noite, que ele dormia, as suas energias eram renovadas, viu? Através do Espírito de Deus, da luz divina que nasce
dentro de Adão? Nasce dentro de Adão. Lá naquela parte que é Adonai Elohim. Adonai Elohim, aí vem Adão, Et Hadam. E depois de Et Hadam, vem Nefesh Hayah, a alma que vive. Então é daí que vem a fonte de energia para sustentar Far Min Hadamah. Tá bem? Isso é muito importante a gente entender esse lado. Tudo que Adão via nesse mundo, os seus olhos começam em Et Hadam, o homem espiritual. Passa pela alma e da alma chega aos olhos de Afar Min Hadamah, que também é os olhos do coração, tá bem? Vamos agora evoluir para a próxima fase. Mas você ainda não explicou, irmão Jorge, por que Adão tinha que estar no deserto, certo? Eu vou explicar, mas antes a gente vai ler um texto aqui para você entender qual é a próxima fase que Deus está preparando para Adão, tá bom? Depois de tê-lo feito, depois de ter passado um tempo no deserto, a gente vai entender por que ele viveu naquele deserto. Aí vem aquilo que é mais... Aí vem a sequência dos projetos de Deus, tá bem? E vamos ler aqui. O plantou o Senhor Deus, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. É assim que diz em português. Da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha só como é a coisa, né? Adão realmente é o primogênito de toda a criação na terra. Mas porque ele é o primogênito, não tinha planta, não tinha nada. Qual é o interesse de Deus? Vamos saber já. Mas aqui diz assim: então Adonai plantou um jardim. Bom, plantou. Quer dizer o que plantou? Como é que você planta? Você vai preparar um lugar para colocar plantas, para ali crescer. Você vai plantar um jardim, vai começar a cultivar aquele jardim, certo? E é o interessante que nesta fase de colocar Adão neste local, nessa fase de fazer cultivar essas plantas lá, veja a participação de Adão. Deus o coloca neste lugar que Deus está plantando. Por quê? Por quê? Porque a presença de Adão era importante nesse lugar. É como nós tínhamos lido no versículo anterior, versículo 5, né? Por que não havia plantas na terra? Porque Deus não havia feito chover e porque não havia homem para lavrar a terra. Então aqui tem que ter a chuva e tem que ter a presença do homem. Então Adão é levado a esse jardim quando ele começa a ser cultivado, porque a luz que sai de Adão, passando pelas suas mãos, pelas suas pernas, pelos seus pés, precisava estar naquele lugar para dar vida às plantas, para as plantas sentir a presença de Adonai, porque Adão era a representação de Adonai Elohim naquele local, viu? Então Adão ele seria o Elohim na terra, vamos supor assim. Mediante Adão as coisas nasceria, cresceria e desenvolveria. Assim Deus plantou o seu jardim. Amém? Então você vai ver aí que não foi instantâneo. Não foi aquele crescimento daquela planta que Jonas, ele, quando se aborreceu com aquela cidade que não foi destruída, Deus faz crescer uma planta para cobrir ele instantaneamente, magicamente. Não tem nada a ver com isso. As plantas da terra iriam crescer
na sua forma natural, no seu tempo devido. E Adão estaria ali para conhecer as plantas. O Eterno foi lhe apresentar: essa é a planta tal, essa é a planta tal, essa é a planta tal, essa faz isso, essa faz aquilo, essa. Então, Deus foi desmistificando o que é cada planta e para que serve. Adão foi ter esse conhecimento, vou chamar assim, biológico, né? E vegetariano, né? Dos vegetais. Então, muita informação Deus passou a dar a Adão no momento da formação dos vegetais, tá certo? Das plantas. Então, Adão teve que conhecer que planta é essa, como é que ela cresce, como é o seu começo, o nome dessas plantas, ele tinha que saber. Então, foi um período assim, vamos dizer assim, bastante grande, que Adão gastou-se ali naquele jardim para conhecer a cada planta que está sendo formado, tá certo? E ali vem a sua presença. Ele estava presente. Então veja bem como é diferente essa visão de Adão, né? Quantos dias passou ali naquele momento, mas sempre recebendo a visita de Deus, de Adonai, sempre Adonai lhe explicando, sempre Adonai lhe informando as coisas. Ele não estava só. Tinha momentos que ele ficava só, tinha momentos que ele estava conversando, se comunicando com seu Pai Celestial sobre as coisas que Deus estava fazendo ali. Pô, bem, irmão Jorge, você não explicou então por que Adão teve que passar pelo deserto. É isso que é importante, né? Por quê? Eu vou já explicar.